porque Ele é bom. Ele é bom. Diga comigo, Jesus é bom. Abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 10. Nós iremos falar hoje sobre guerra espiritual. Como vencê-las? Se você encontrou, dê um glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus nos ensina: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé e tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga: por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me enviou, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Pode sentar dando glória a Deus. Meu Deus, irmãos, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito tremenda. Confesso que esses últimos dias tenho vivenciado o mundo espiritual de tal forma que a carne sente, o corpo físico sente. Agora vamos imaginar o homem chamado Daniel. Daniel, ele era um homem doutrinado no palácio em Israel, e ele foi levado ao cativeiro, ele foi levado até a Babilônia como escravo, e como escravo ele foi deixado no palácio, porque ele fora criado também no palácio em Israel. Daniel, ele era de sangue nobre. Daniel, ele fazia parte da linhagem real. Por isso que o rei Nabucodonosor deu a ordem para que ele ficasse aonde? No palácio, para servi-lo. De tal forma que Daniel, juntamente com os seus 3 amigos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma certa mordomia, eles tiveram um certo privilégio, coisa que outros não tiveram. Outros foram para a Babilônia para ser cuidadores de animais, para serem ferreiros, para serem agricultores, lavradores, até mesmo comerciantes. Mas a verdade é que Daniel, ele foi alguém direcionado por Deus para ficar dentro do palácio
de Nabucodonosor. Uma vez que esse mesmo Daniel, ele serviu a 3 imperadores, ele serviu a 3 impérios, mas mesmo assim, ele não se curvou aos costumes babilônicos, ele não se curvou às coisas que o mundo lhe ofereceu. A maior prova disso é que quando ele, juntamente com os seus 3 amigos, eles chegaram em Babilônia, no palácio, o rei lhe serviu um grande banquete. E bem sabemos que nessas terras mais longínquas, as pessoas comem todo tipo de animal. As pessoas comem cachorro, cães, as pessoas comem gatos, coisa que aqui hoje no Brasil você não suportaria. E quero dizer para você, estava vendo um vídeo enviado num grupo de pastores e mostrei para minha esposa, um pastor juntamente com a sua esposa, um pregador da palavra de Deus. Ele está agora em um país da África e ele fez um vídeo. Dentro do prato haviam cerca de 6 ou 8 ratos fritos com o próprio pelo ainda, que ele pegava e ele tirava o pelo do rato frito. Por que estou contando isso para você? Porque quando Daniel ele estava no palácio, o rei lhe ofereceu um grande banquete. Primeiro, além desse banquete ter comida, que no livro de Levítico era proibido comer, inclusive porco. Judeu, ele é proibido de comer porco. E você acha que naquele banquete não haveria grandes pedaços de porcos? A escritura diz que quando Daniel olhou, observou, e não somente observou o lado físico daquele banquete, ele também olhou o lado espiritual. Sabe por quê? Porque nesses países tudo que se vai comer é oferecido a deuses. Assim como nós pegamos o alimento e dizemos: Senhor, abençoa esse copo com água. Senhor, abençoa esse alimento. Senhor, abençoa essa refeição. Também nesses países, todo tipo de alimento é oferecido a deuses. Para eles, deuses; para nós, demônios. Daniel automaticamente olha e observa que aquela alimentação iria lhe ferir a fé. E olhando de uma forma mais profunda, não simplesmente o alimento, mas a quem aquele alimento foi oferecido. E ele disse: de maneira nenhuma, não. A Bíblia diz que ele chamou o responsável e disse: nós podemos não comer desse alimento? E aquele responsável disse para ele: não pode, porque no passar dos dias o rei olhará para vocês e verá que o vosso semblante está descaído, porque quem não se alimenta fica fraco. Até o inimigo sabe que quem não se alimenta fica fraco. E eu bato na mesma coisa: crente não pode faltar culto, porque aqui é onde você se alimenta. Parece que não, mas você está se alimentando. Está se alimentando, irmão. Você já viu aquela história do irmão que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não quero mais ficar na igreja não. Por quê? Porque eu já estou há 5 anos na igreja e eu não lembro de uma pregação. Estou fraco, não lembro de uma pregação. Como é que pode? Esses irmãos pregam muito ruim, porque não tem uma palavra que me impactou. E o pastor olhou para ele e falou bem assim: vou largar minha mulher. Aí ele falou assim: por quê? Porque tem 20 anos que a minha esposa cozinha para mim e eu não lembro não lembro muito desses 20 anos da comida que eu comi. Aí ele falou: não, pastor, mas não pode. É verdade, eu não posso. Sabe por quê? Porque ainda que eu não lembre de
todos os pratos que a minha esposa fez nesses 20 anos, foi essa alimentação que me trouxe até aqui com energia. Foi essa alimentação que fez com que eu permanecesse de pé todos os dias para trabalhar, para orar, para vir para o culto. E é isso que nós não imaginamos, irmão. Tudo que nós fazemos reflete no mundo espiritual. Tenho 22 anos de casado. Eu não vou lembrar de todas as refeições que a minha esposa fez, mas foram elas que me conduziram a estar aqui de pé, com saúde. O inimigo olhou para Daniel e disse: não podemos fazer isso, porque aqueles vão comer carne, vão beber vinho, vão comer de todas essas iguarias, todo esse banquete, e você me pede para comer só legume? E você me pede para comer só cereal? O rei, quando olhar para você que não comeu carne e olhar para o outro, vai ver a diferença. Daniel fez então um desafio, falou assim: o desafio, faça um teste. Daqui a alguns dias você olha para a gente e olha para esses que estão comendo de tudo. Irmãos, aconteceu isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você tenha que você haja. Deus quer que você tenha uma atitude. O inimigo fica te desafiando lá fora e você fica com medo. Você fica baixando a cabeça. Não, é para bater de frente. É para bater de frente porque estamos em guerra. Entenda isso, irmão. A Escritura diz que aqueles outros jovens dos outros reinos entraram nos banquetes, comiam, bebiam, se embriagavam, e a Escritura diz que depois de dias, lá vem o responsável e olha para Daniel, Sadraque e Abednego, e eles estão esbeltos. Os seus rostos estão limpos, os seus semblantes estão lindos, enquanto aqueles que comiam de tudo estavam tristes, os seus rostos estavam espinhentos, os seus rostos estavam feios. Sabe por quê? Porque, amados, a comida do mundo entregada a demônios não se pode comparar com legumes e cereais da casa do Senhor. Não se pode comparar, irmãos. Dá para se sentir que nesse jovem Daniel havia algo diferente. A Escritura diz que esse Daniel, ele assim como José, o Senhor revelava sonhos para ele. A Escritura diz que Nabucodonosor teve sonhos. Olha para você entender, ele teve um sonho e ele chamou todos os feiticeiros, sátrapas, ele chamou todos os magos, e ele disse assim para eles: escute, eu quero que você interprete o meu sonho. E os magos disseram: conte-nos. Ele disse: não, eu não vou contar nada, você tem que interpretar o sonho que eu tive. Vocês têm determinado tempo, porque se vocês não me revelarem, no final todos irão para a forca. Todos os feiticeiros, todos iriam para a forca. A Escritura nos ensina que essa palavra chegou até Daniel, e Daniel então olhou e mandou dizer para o rei: dá para interpretar. E ele chegou até o rei, e a Escritura diz que ele interpretou o sonho do rei, sem ao menos que o rei lhe contasse. Eu quero dizer, meu irmão, que a palavra de Deus diz que Daniel, segundo a visão babilônica, ele tinha o espírito dos deuses. Mas é lógico que ele não tinha o espírito dos deuses, ele tinha o espírito de Deus na vida dele.
Daniel então começa a estudar o livro de Isaías. Daniel agora começa a ter interpretações do livro de Ezequiel. Daniel agora começa a se preocupar com o seu povo, o que queria acontecer com o seu povo, uma vez que o seu povo estava há décadas sendo escravizado, sendo injustiçado na Babilônia. Daniel então começou a buscar do alto, no Senhor, o que queria acontecer com aquela nação que estava escrava. Então ele diz em seu coração assim: olha, eu vou jejuar e orar, até que do alto eu tenha uma resposta. Você sabe o que é isso, irmão? É agir. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, não tinha nada. Aí de repente a Escritura diz: e disse Deus, haja luz. Porque até mesmo Deus age quando há trevas. E por que nós, quando nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente, nós continuamos parados? É preciso agir, irmão. É preciso ter uma atitude. E foi isso que Daniel teve, uma atitude. Daniel propôs em seu coração: eu vou orar e jejuar até que do alto venha diga comigo a resposta. Aleluia. E ele orou o primeiro dia, não aconteceu nada, só ficou com fome. Vamos contar até 20, do 1 ao 21? 1, 2, 3 e 21. É 1, 2, 3 e 1. Não aconteceu nada, só ficou com fome. 2, nada. 3, nada. 10º dia, nada. 15º dia, nada. 20º dia, nada. Só estava fraco, cabisbaixo e até mesmo deitado no chão, porque estava fraco. Estava fraco. Mas era a sua carne somente que estava fraca. Porque Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele estava no Getsêmani, e ele levou Pedro, Tiago e João, e quando ele estava orando, e ele retorna, a Escritura diz que os discípulos estavam deitados, dormindo, porque estavam fracos. E ele disse: não podem orar nem por 1 minuto, pois sabeis que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Se você der lugar para carne, você não está aqui hoje. Se você der lugar para a carne, você fica até mesmo aí no lugar dizendo: misericórdia, acaba logo esse culto. Misericórdia, acaba com esse culto. Mas eu quero dizer para você que é guerra entre o espírito e é guerra contra a carne. Daniel 21 dias orando, até que ele estava deitado no chão, teus pés, porque eis que eu te fui enviado ao falar contigo esta palavra. Eu me pus de pé tremendo. A Escritura diz que Daniel se colocou de pé, dizendo o quê? Que o Senhor que te levantou. Ei, irmão, o Senhor que te levanta, o Senhor que te levanta, é Deus que te levanta, é Ele que te põe de pé, irmão. E ele continua dizendo no versículo 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, do primeiro dia em que aplicaste em teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu venho, irmão. Misericórdia, irmão. Isso é a prova que as tuas orações são ouvidas. Mas o grande problema é que muitos param no primeiro dia, muitos param no 10º dia,
Muitos param no 20º dia. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Não pare de orar, não pare de orar, não para de crer, não para de crer, não para de orar, porque a palavra já foi liberada do trono para a tua vida. A vitória já foi liberada. Agora há um problema. No versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Ei, irmão, cá entre nós, quem venceu a oração foi o príncipe Miguel? Traduzindo isso para você, a Bíblia, ela coloca algumas nações como o reino das trevas. Então, dentro dessa escritura, a Bíblia não fala o nome Satanás, mas utiliza o nome príncipe da Pérsia como alguém do mal. Dentro dessa palavra, o príncipe da Pérsia é Satanás. Como é que é a igreja? Abra a tua Bíblia no livro de Judas, lá no final, no último livro antes de Apocalipse. Você vai entender a mesma batalha que aconteceu aqui, aconteceu também por conta do corpo de Moisés. Preste atenção. Livro de Judas, o último livro antes de Apocalipse. Amém? 1 versículo 9, escute. Contudo, o arcanjo Miguel, preste atenção, o mesmo Miguel que lutou por Daniel está aqui lutando de novo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com quem? Com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te reta. Preste atenção, irmão. Uma aula rapidinho para você entender esse texto. Quando Moisés morreu, Deus foi quem conduziu Moisés, o corpo de Moisés. Não foi homem, não foi anjo, foi o próprio Deus que requereu o corpo de Moisés. O que Satanás queria com o corpo de Moisés? Satanás queria o corpo de Moisés para que fosse enterrado e naquele lugar fosse cultuado o corpo de Moisés, ou seja, idolatria. Deus falou: ninguém vai cultuar o corpo de ninguém aqui. E a Bíblia diz que Deus tomou o corpo de Moisés para si, ou seja, possivelmente Deus ressuscitou Moisés. Escute isso: Deus ressuscitou Moisés, porque a Escritura nos revela no livro de Mateus que Jesus está no monte e de repente com seus discípulos aparece Elias e aparece Moisés. Eu pergunto: Deus é Deus de morto ou Deus de vivo? Deus é Deus de morto ou Deus de vivo? É Deus de vivo. Então Moisés está vivo com Cristo, em nome de Jesus. Mas Satanás, ele guerreia, Satanás, ele briga, ele luta, ele não nos deixa em paz. E aqui, meus irmãos, a Escritura diz que a resposta veio rapidamente para ensinar você. Existem 2 anjos que assistem diante de Deus. Vou repetir: existem muitos anjos que assistem diante de Deus, mas classificando, existem 2. Um anjo é chamado Gabriel. Esse anjo é um anjo mensageiro. Ele é um anjo que traz mensagem de Deus para a tua vida. Primeiro, a Escritura diz que esse anjo, ele aparece aonde? Lá no livro de Juízes. Para quê? Para trazer uma mensagem a quem? Para trazer uma mensagem a Gideão. Gideão está fazendo o trabalho, um anjo aparece e disse: salve Gideão, o Senhor é contigo. Esse mesmo anjo depois ele aparece a Manoá. Esse mesmo anjo ele aparece também para trazer a mensagem que Sansão iria nascer.
esse mesmo anjo aparece a Isabel, dizendo: olha, vai nascer um varãozinho em você, de você, e não é para dar bebida forte, não é para deixar ele... Você está entendendo? Esse mesmo anjo aparece a Maria e disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Esse mesmo anjo traz coisas, traz bênçãos, mas existe Miguel, que é um anjo de guerra, e isso nos garante entender que enquanto o anjo mensageiro é travado nos ares, para que não trouxesse a resposta a Daniel, a Escritura diz que esse anjo pede socorro a quem? A um anjo de guerra, Miguel. Em algumas traduções hebraicas, a Escritura hebraica, elas colocam o nome Miguel como se fosse o anjo próximo ao poderio de Jesus. Isso não está na Bíblia. Algumas histórias judaicas. Esse mesmo anjo Miguel, em outras traduções, ele é chamado de Micael. Esse mesmo anjo, ele é um anjo, meu irmão, que a Escritura diz, preste atenção nisso, que no segundo livro de Samuel, a Escritura diz que em um único dia, esse anjo matou 23 mil homens. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A Escritura diz que Davi, ele pecou contra Deus porque mandou contar o povo. O profeta chega até ele e diz: olha, você pecou, e o Senhor manda te dar duas opções: cair nas mãos dos homens, três opções, perdão: ficar enfermo, cair nas mãos de Deus ou cair nas mãos dos homens. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: olha, vou recapitular para você, não é ficar enfermo, mas é que o povo caia na mão de Deus, você caia na mão de Deus ou você caia na mão dos homens. Ele diz assim: o quê? Que o povo pereça. Eu não vou cair nem na mão dos homens, nem na mão de Deus, porque os homens não perdoam e Deus, a mão é pesada. E ele entregou o povo para morrer. A Escritura diz que um único dia morreu 18 mil israelitas. 18 mil homens morreram por causa de um erro de Davi. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora, irmão. A Escritura diz que ao entardecer, Davi do palácio olha para o horizonte e Davi viu um anjo em cima de Jerusalém com a sua espada desembainhada, matando o povo. A Escritura diz que Davi naquele mesmo momento caiu de joelho e disse: quem pecou foi eu, que caia eu nas tuas mãos, mas o povo de nada fez para perecer. A Escritura diz que naquele momento Deus se arrependeu do que fez, Deus voltou atrás e perdoou o povo e perdoou Davi. Mas o que eu estou pregando para você é que você entenda que existe um anjo, e que se você clamar a Deus, Ele pode, meu irmão, arrebentar com esse problema que está na tua vida. Ele pode lançar por terra, Ele vai atropelar, mas para isso é preciso agir e clamar. É preciso crer, porque a Escritura diz que aos anjos darás ordem para que te... E por que você não está orando? Você não está crendo? Irmão, existe Jesus, mas também Ele tem anjos poderosos para te abençoar e para te guardar. A Escritura diz que naquele momento o anjo entregou a bênção, mas tinha um anjo guerreando por Daniel.